noção de como a select está sendo o quê? Feito por baixo lá do SQL. Tá? A gente, na hora de medir performance, por exemplo, de uma select, é muito complicado a gente só tentar fazer o que? A medição dela pelo tempo. Na verdade, o tempo em si, pessoal, a gente não consegue aferir se aquela consulta está sendo bem escrita ou não. Por quê? Dentro de um banco de dados, pessoal, vamos lá. Dentro de um banco de dados, vocês concordam que ele vai ser concorrente, sempre vai ter vários usuários fazendo várias consultas ao mesmo tempo, né? Tendo essa parte concorrente, os dados, obviamente, estão sempre trocando dentro da memória, né? Então, o que acontece? Se eu executo uma consulta que uma outra pessoa já executou, é muito provável que o tempo dele da primeira vez dure mais do que meu. A minha sessão já aproveitou todos aqueles dados que já estão em memória. Ele não precisou passar por disco novamente para depois trazer em memória. Então, somente o tempo para uma consulta é muito vago. Não dá para a gente comparar performance só com isso daí. Tá? O que a gente costuma ver? A gente costuma ver os planos, tá, de uma consulta. Geralmente, o plano ele vai mostrar o quê? Quais são os estágios que o SQL Server está utilizando. E em cima desse estágio, ele coloca o quê? A parte de processamento. O quanto aquela parte está sendo o quê? Utilizada. Então, dentro de um processamento, né, ele vai começar a dividir por porcentagem. Aquele pedaço da consulta está consumindo tantos por cento. Né? Esse outro pedaço está consumindo tantos por cento do quê? De processamento. Então, começa a ficar um pouquinho mais consistente essa parte para a gente. Tá? Existe aqui, ó, dois comandos dentro do SQL, show plain all, a gente pode ligar, e show plain all off, a gente pode desligar. Então, cláusula 1 e cláusula off aqui. Tá? Dentro aqui, ó, do nosso SMS, tem essa parte aqui, ó, esse íconezinho. Tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar a estimativa do plano de execução. Correto? Então, ó, dentro da ferramenta aqui, existe esse cara aqui, ó. Display Estimated Execution Plan, ou Ctrl L aí. Tá? Por quê? Se a gente executar simplesmente a consulta aqui, ó, ele vai mostrar aqui na mensagem somente o que ele achar de dado, né? Ó, select a series from production products. Ó, executou o resultado aqui para mim, né? Ó, e só, mas eu não vi nenhuma estimativa dentro dele, não vi nada. Então a gente vai começar o quê? A deixar ele aqui, ó, display, como ligado. Né? Como a gente já estava selecionado ali, ele fez o que? Executou o plano de execução. O que ele fala aqui, pessoal? Ó, execution plan tá ligado. A gente fez o que? Executou essa select aqui, ó, select asterisk from production product. Ele está falando para a gente que ele fez o uso do que? Clustered index scan. Clustered. Quando a gente vê clustered aqui, quer dizer o quê? Que a minha consulta utilizou um índice cluster aqui, correto? Então, teoricamente, é uma consulta boa, apesar de a gente ter dado asterisco ali, né? Ele está utilizando o seu índice cluster dessa tabela para fazer o quê? Retorno dos dados. Ok? Então, ó, no plano está mostrando isso para a gente. O custo foi de 100% nessa parte aqui, ó, do índice cluster. Foi? Do processamento, do processador para esse pedaço de consulta. Tá? Quando a gente utiliza esse cara aqui, ó, select a series from production product, where product ID igual a 321. Correto? Executando. O product ID é provável que seja o quê? Eu preciso ligar aqui, ó. Execution, estimate execution plan, Ctrl L. Dá pra gente deixar, ó, pessoal,
dá para a gente fazer assim, em vez de ficar clicando aqui toda hora ou no Ctrl L, dá para a gente deixar aqui, ó, include a actual plane. Esse outro ícone aqui, ó. Esse ícone, ele deixa ligado, então ele fica lá pressionado, vamos dizer assim. Então, eu vou deixar ele ligado aqui, include actual plane, ó. E agora eu dou o execute. Na hora de executar, ele vai executar o resultado da query e mais o plano aqui, ó. Sei lá. O resultado da query e mais o plano de execução aqui na outra aba. Tá? Então, ó, clicando ali, o que ele está falando para a gente? Deixa eu só alterar aqui. Ó, ele está dando um Cluster Index Seek, correto? Ele está utilizando o índice cluster, beleza? Se ele está conseguindo utilizar o cluster, geralmente então é uma consulta boa, que ele está pegando lá e retornando os dados para a gente. Correto? Por quê? Porque a gente está fazendo a consulta pelo Product ID aqui, ó. O Product ID. Geralmente ele é quem? Ele é o nosso ID da tabela, né? Sendo ID, então ele vai ser o quê? Geralmente o índice cluster. Bom, agora aqui, ó. A gente está dando um like, não tá? Olha o like aqui, ó. Beleza. Qual seria o plano de execução aqui, ó? Cluster Index Scan. Opa! Ele está utilizando o índice cluster, mas ele está fazendo em alguma parte o que? Scan dentro dos meus dados. Então, o like, ele não é tão eficiente quanto o quê? Quanto a consulta interior, que a gente utilizou o quê? O Index Seek, né? Aqui, ó. O like, então, está forçando o quê? A ele utilizar esse tipo do quê? De índice, de procura, de algoritmo. Né? Agora, e quando a gente coloca aqui o porcento antes, o washer aqui, por exemplo, ó. Porcento alguma coisa, washer. Pode ser qualquer coisa no início e termine com washer. Execute. Olha o plano de execução que ele faz. Tá? Ele utiliza 58%, ó, é nesse sentido, né, da direita para a esquerda aqui, ó, né? Ele está utilizando 58% do índice scan, não cluster, tá? Ele está utilizando um índice, tá, mas o índice é não cluster, ó. Então já não é mais aquela coisa, nossa, né, que consulta legal. Está utilizando algum índice. Por quê? Porque existe algum índice não cluster criado. Não está deixando ainda a gente não utilizar. Mas 58% do processamento desse cara já caiu bastante. Existe essa parte aqui, ó, de lookup. O lookup está sendo o quê? Né? O índice não cluster é ajudado pelo índice cluster. Então, mesmo nessa tabela sendo utilizada a maior parte do índice não cluster, o índice cluster dela está sendo o quê? Ainda utilizado. Lembra-se do que a gente comentou? O índice cluster ajuda os índices não clusters. É essa parte aqui, ó. Depois, obviamente, existe o quê? O inner join, que é o nest lookup, que é os nest loop. Aqui, ó. Tá? Para fazer o quê? Justamente a junção desses dois tipos de procura. E depois o meu resultado final aqui, ó. Correto? Então, pesquisa com porcento alguma coisa detona bastante. Tá? Vamos ver aqui o outro. Ó, quando a gente faz count na tabela, count group by, né? Então, vamos criar aqui, ó. Execute. Bom, ele está fazendo o quê? Conseguindo utilizar um índice cluster. Correto? Ó. 59% dessa query está sendo o quê? Ordenação.
Ou quanto detona a ordenação para a gente numa consulta. Para depois ele conseguir fazer o quê? A agregação. A agregação seria o quê? Na verdade, aquelas somas lá dos grupos. Seria o count em si. Ocupa o quê? 1%. Qual é a parte mais pesada de todas? O sort, ó. O sort ocupa 59% da minha query. Só que não tem jeito, né? Para ele poder fazer o agrupamento, ele tem que fazer a ordenação de qualquer forma. Então, é uma das coisas, se a gente quer performance, a gente procura começar a evitar. Tá? Essa parte aí de ordenação ocupa bastante processamento. Nós temos aqui agora, ó, um count com heavy. Então, eu tenho uma ordenação, né? Tenho um agrupamento, em cima desse agrupamento eu tenho uma condição ainda aqui, ó. Tá? Execute. Pelo plano de execução, ficou basicamente na mesma. Eu tenho meu índice cluster que está mais ou menos sendo utilizado 40%, a ordenação sort 59%, a agregação 1% praticamente. Filtro, contas, né, ó, compute escalar, correto? São uma parte mais leve aí que ele achou. Mesmo tendo um having, né, a minha parte em comparação com a consulta anterior não mudou quase nada. Agora, quando eu tenho, por exemplo, né, ó, um igual de cara, né, o meu address line aqui, ele não é o quê? Ele não é um campo indexado, mas eu tenho aqui um igual em vez do like, correto? Então, ó, execute. Execution plan. Execution plan. Ups, peguei errado. Ó, o índice não cluster está sendo utilizado, certo? Com a ajuda do índice cluster. O índice cluster ele está sendo o quê? Basicamente mais utilizado do que o índice não cluster. Apesar, então, de não ser uma consulta utilizando uma chave, né, cluster, o índice cluster ajuda o não cluster. Como a gente está utilizando com igualdade, ó, uma boa porcentagem dele está conseguindo ser utilizado pelo índice cluster. Tá? Não é uma consulta tão ruim assim. Correto? Comparando, né, o campo que a gente quer achar. Ó, address line igual a tal. Correto? É muito melhor, por exemplo, a gente encontrar o nome exato do que um nome com like de clientes. Tá? Só que isso daí dentro da aplicação é um pouco mais difícil, né? Vocês não conseguem aplicar exatamente esse comando aí. Agora com like, ó. Mesmo com like, agora eu já tenho o quê? 60% de utilização do índice cluster. Tá? Então não deixa de ser boas consultas aí, se ele está conseguindo utilizar o índice cluster bem. Né? E aqui novamente é com porcento antes. De 60% de utilização de um índice cluster, ou quanto cai de utilização para um índice cluster quando eu tenho porcento antes? Para 2%. 89% para um índice não cluster. Olha como que diminui bastante essa parte da performance. Então, like porcento alguma coisa, se for para fazer a parte de performance, evitar de qualquer custo. Ela é muito custoso. Tá? Na parte aqui do site, mais uma vez, ó, a gente já viu, né? 90% não cluster, 5% cluster e depois os 5% local. O que mais que a gente tem aqui? A parte do count aqui, ó, a gente já viu que ele vai utilizar bastante recurso com sort, né, ó. Aqui nesse caso, ele está utilizando o índice não cluster, correto?
ele não conseguiu utilizar o cluster. Apesar de a tabela ter uma chave primária definida, né, ele não conseguiu com que o cluster seja o quê? Ajudado pelo índice não cluster. Então, 95 está em cima dele. Depois da parte de agregação, 5%. Ó. Tá? Então, é uma consulta que não é tão boa assim, mas está utilizando algum dos índices, mas não é tão legal assim. Esse cara aqui, ó, database log. Olha o execute plan dele aqui, ó. Ele está fazendo o quê? Table scan. O table scan a gente comentou que é o quê? Um dos piores tipos de plano de consulta que o SQL Server utilizou. Né? Quando ele está fazendo table scan, ele está conseguindo utilizar nada, nem índice não cluster, nem índice cluster, nem nada. Ele está pegando desde o primeiro registro até o último registro e mandando exibir na tela. Correto? Então, ó, é uma coisa ruim nesse caso aí, mas é um dos caras que se tem esse exemplo aí. Tá? Bom, dá pra gente criar índices aí, ó, clusters e não clusters que a gente tinha comentado, correto? Eu vou desligar aqui, ó, a parte de incluir o plano, mas é possível executar qualquer coisa que vocês têm aqui no SQL com o plano ligado. Se vocês quiserem, pode até deixar, tá? Eu vou tirar isso daqui. Bom, vou criar aqui, ó, o nosso banco de dados teste. Vou usar o teste. Execute. Beleza. Ó, aqui eu estou criando simplesmente uma tabela sem nenhum índice. Vocês concordam? Não tenho chave primária, não tenho índice secundário, não tenho nada. Ó. Tá a tabela vazia, pura, sem índice nenhum. Beleza? Então vamos lá, ó, executar. Vamos inserir alguns dados aqui nessa tabela. Então, ó, insert into, beleza, ó, nomes aí diversos. Legal, inseriu. Fazendo um select nessa tabela aqui, ó, mesmo que eu coloque o código igual a 1, certo? O que vai acontecer? Ah, deixa eu ligar o plano. Olha o execution plan dele, table scan. Ou seja, né, ele conseguiu pegar o dado? Conseguiu. Mas ele está fazendo table scan desde o início até o final, lá para vocês. Tá? Mais uma vez, ó, select nome from pessoas. Não tem um índice nenhum. O que ele vai fazer? Table scan. De novo, ó. Ele não está conseguindo aproveitar nada dessa tabela aí. Tá? Mesmo que eu tenha o quê? Colocando um nome específico. Vai ser table scan. Ó. Uma tabela sem índice, sem nada, é conhecido como tabela heap, não é isso? Ou seja, né? Eu não tenho nenhum ponteiro lá de encaminhamento, nada que faça ajudar isso daí. Tá? Bom, criando um índice aqui, ó. Eu vou criar um índice primeiro, não cluster. Correto? Então, create non-clustered index, o nome do índice, o nome da minha tabela e qual campo que eu quero. Correto? Legal, então vamos criar esse cara aqui, ó. Create index. Tá? Non-clustered index. Então, índice não clusterizado. Tá? Index, pessoa, nome, pessoa, campo nome. Executar, ó. Criou o índice. Correto? Olha o plano dele aqui, ó. 13% table scan, sorte, fazer lá a parte de ordenação 46 e 41% fazer o quê? Um index insert. Tá? Executando essa consulta anterior aqui, ó, agora eu tenho um índice não cluster, né? Antes eu tinha o quê? Table scan. Olha agora. Table scan de novo. Por quê? Eu só tenho
a minha tabela, o meu índice não cluster. Correto? Legal. Vamos pegar esse outro cara aqui, ó. De novo. Eu tenho o quê? Um índice por nome, não tem? Dá o execute plain aqui, ó. Table scan novamente. Ué, mas não era para ele começar a utilizar o meu índice não cluster, já que eu tenho ele? Pois é, né? Era, mas ele não vai funcionar assim não. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar um índice cluster aqui, ó. Agora sim, a gente vai começar a criar um índice cluster para o código, correto? Criando aqui, ó. Beleza. Agora a gente vai tentar fazer o quê? Essa mesma consulta aqui, ó. Mais uma vez. O nome da pessoa e o nome da pessoa. Execute. E agora? Apesar de a gente não estar apontando diretamente para o código, que é o índice cluster, lembram-se daquela parte que a gente falou que o índice cluster ajuda os índices não clusters? Pois é, essa parte aí. É por isso que somente criar índice não cluster sem ter primeiramente um cluster na sua tabela não vai ajudar quase nada. Ele vai pegar e vai fazer table scan de qualquer jeito. É necessário criar um cluster para justamente o quê? Os não clusters apoiarem nele. Senão não tem jeito. Tá? Esse teste que a gente fez agora aí. Beleza? E aí sim, né, ó, o nome igual agora, provavelmente ele vai começar a utilizar os planos também. Ó, index-seek. Agora ele está começando, ó, utilizar um non-clustered index. Ó o índice aqui que a gente criou, o índice não cluster, ele está utilizando 100%. Correto? Nossa, que da porra. Então, é necessário ter um índice cluster. Bom, vamos excluir esse index aqui, ó, da pessoa. Tá? Quando a gente utiliza, deixa eu ver aqui, se eu tenho esse cara, eu acho que eu não vou ter. Reconstruindo índices. Quando a gente precisa reconstruir índice, geralmente o SQL Server vai sofrer quando? Quando você tem comandos DDL, né, DML sendo utilizados, inserção, alteração e exclusão. Né? Então, se eu tenho exclusão de um dos registros lá, obviamente o meu índice vai ter que ser o quê? Refeito. Todo o apontamento dele vai ter que ser refeito. Se eu tenho uma quantidade razoável dos comandos de inserção, alteração e exclusão, obviamente o meu índice ele vai ficando o quê? Fragmentado. Né? É necessário fazer o quê? Reconstruir um índice. Tá? Justamente para quê? Para ele poder refazer o quê? Toda a sequência novamente. Tá? Existem duas situações na reconstrução de índices aqui. Quando a gente utiliza o rebuild e o reorganize. O rebuild, ele faz o quê? Ele reconstrói todos os níveis folhas, todos os níveis, aliás, da árvore balanceada. Então, desde o root lá até o nível folha. Correto? Isso é o rebuild. Qual que é o problema do rebuild? Enquanto você está utilizando os índices, ele não consegue terminar para você. Ele vai ficar lá até você terminar de utilizar os índices para poder fazer o quê? A reconstrução dela inteira. Correto? Então, a vantagem, ele realmente vai fazer da árvore inteira para você. A desvantagem, geralmente, você não vai conseguir fazer com que ele seja feito online. Precisa-se que todos os usuários que estão utilizando aqueles índices caiam fora, para depois você realmente conseguir reconstruir. Tá? Para se reconstruir um índice, seria esse daqui. Ó. No caso, eu queria o quê? Reconstrução de todos os índices da tabela Person Address. Com esse caso aqui, a gente está utilizando rebuild, né? Então, todos teriam que estar fora desse índice aqui. Ninguém poderia estar utilizando nenhum índice dessa minha tabela Person Address. Correto?
Então, vamos utilizar aqui e tentar fazer esse cara. Se eu não quisesse todos os índices, quisesse um único específico, o nome, em vez do AL, eu colocaria o nome específico aqui do meu índice. Tá? Só isso de diferença. Então, ó, executando, é um alter index mesmo, tá? Que a gente faz para ele pegar e refazer. Quando a gente utiliza o reorganize é quando eu não tenho, quando eu só quero, por exemplo, organizar os últimos níveis da minha B-tree. Ou seja, lá do nível folha que eu quero. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é, ele não está reorganizando tudo, ele está reorganizando somente o nível folha, somente o último nível lá, certo, da B-tree. Mas a grande vantagem dele é que ele não causa o quê? Bloqueio. Ou seja, mesmo utilizando, mesmo o seu banco de dados, né, os usuários estando utilizando, fazendo utilização desse índice, você consegue ainda aplicar a reorganização. Tá? Então, reorganize, você vai lá e faz o quê? Online, mesmo os usuários fazendo. Alter index, tem que colocar aqui. Tá? Então, ó, alter index, o nome do índice que você quer fazer, on person contact organize. Nesse caso aqui ele não encontrou o objeto person contact. Tá? Provavelmente é de um banco de dados antigo Adventure Works. Vamos dar uma olhada na person contact aqui. Não vai ter. Ó. Mas a gente pode usar person, por exemplo. Vamos ver aqui a parte dos índices. Aqui é um índice XML. Aqui é um índice cluster. Ó, esse cara aqui é um índice não cluster, tá? Então, em vez de a person contact, eu vou usar person, por exemplo, aqui. E trazer esse índice aqui, ó. Vou tentar reorganizar somente os níveis folha. Olha lá, ó, ele consegue. Inclusive é mais rápido, né, do que o rebuild inteiro. Correto? Logicamente, o rebuild, pessoal, vocês vão ter que dar ele o quê? Quando o seu servidor estiver parado. Então, quando vocês estiverem lá depois do horário do serviço, né, do horário comercial, vocês começam a pegar e fazer um rebuild dos seus arquivos, dos seus índices. Tá? Se eu quiser fazer o quê? A desativação de um índice, alter index, tá? O nome do meu índice, o nome da minha tabela e campo, disable. Então, ó, esse cara aqui, se tiver o índice, né? Beleza. Ele vai dar um warning aqui, um monte de aviso, mas ele vai pegar e vai desabilitar esse índice aqui, ó. Tudo bem? Bom, para ativar novamente, para ativar ou dar, é preciso dar o quê? Dar o rebuild novamente. Então, rebuild nesse cara, legal. Já está o quê? Com o índice funcionando de novo. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Geralmente, a gente costuma ver a parte de fragmentação com mais de 25%, 30%, né, de fragmentação. A gente costuma utilizar o quê? O rebuild. Se tiver com pouca fragmentação do seu índice, 10%, 15%, você utiliza o reorganize. Ok? Então, é mais ou menos essa continha aí que a gente faz. O ideal é óbvio, né? Você não ficar fazendo isso daí manualmente. Você faz um script que rode isso daí o quê? Toda noite, por exemplo. Tá? Aí você vai ter pouquíssimos problemas aí de reindexação. Então você faz um scriptzinho que roda aí certinho nas suas tabelas, né? E faz ou rebuild ou reorganize. Existem algumas tabelas de sistemas que mostram essa parte de fragmentação. Não vou mostrar aqui, mas é possível saber quais são as tabelas e a porcentagem de cada uma delas. Aí é que você julga se faz o rebuild ou reorganize. Se for
no meio do dia, aí não vai ter jeito, vocês vão ter que utilizar o Reorganize mesmo. Agora, se for no final do dia, vocês podem escolher ou o Rebuild ou o Reorganize para estar fazendo essa parte de reindexação para vocês. Beleza aí? Então, é mais ou menos desse jeito que a gente consegue ver se as nossas queries elas estão sendo bem executadas ou não. Para quê? Justamente vendo o plano de execução. Tá? Não adianta a gente pegar e contar tempo somente. Tá? É necessário ver o plano de execução para a gente poder avaliar. Aí vem o quê? Vem essas regrinhas aqui, né? Ó. Da apostila anterior, na verdade. Index Scan, Index Seek. Tá? Para ver se você está conseguindo aproveitar bem o seu índice ou não. Correto? No SQL, até a versão 2014, até 2008, se não me engano, você não consegue pedir para forçar, para que o SQL vá lá e faça a execução de um determinado índice. Né? A partir de 2012, 2014, tem alguns hints que a gente coloca para ele dar preferência de utilização para alguns índices. Tá? Então é possível você, entre aspas, forçar um pouquinho isso daí. Mas nem sempre vai dar certo. Aí o SQL Server que vai também julgar um pouco isso daí. Se ele vê que ele está fazendo mais, se ele está conseguindo, por ele, utilizar melhor performance, na verdade é uma indicação só. Não quer dizer que você está forçando ele pegar e utilizar. Tá? Então tem bastante coisinhas aí que é possível estar utilizando também nessa parte de plano de execução. Quando a gente tem tuning de banco de dados, o cara na verdade fica analisando isso. As suas selects principalmente. Ele vai lá, liga o plano de execução e fica vendo, olha, você está com tanto de recurso sendo consumido por sorte. Ah, tem muito union all, distinct, né? O cara fica analisando essa parte aí. Então ele tenta ficar substituindo justamente o quê? Né? Por comandos que não consumam tanto processamento quanto esses daí. Né? Aqui a gente está fazendo o quê? Poucas linhas de select. Né? Então é quase imperceptível. A gente não consegue perceber o tempo que isso daí demora. Ou o processamento que isso daí come. Agora, num servidor de produção vai ter N linhas lá dentro. Né? E tem mais, vai ter concorrência lá dentro. Aí o negócio torna aí um pouco mais pesado. Então é por isso que essa parte de índice é legal. Geralmente, quando a gente entra nesse estado de fazer tuning, é sinal que o nosso banco de dados já está ali capenga, né? Já está ali para cair, o usuário já está começando a reclamar demais, a aplicação está lenta, né? A gente, na verdade, deve sempre cuidar dessa parte, né? Não deixar chegar a esse estado. Né? Mas, enfim, quase nunca funciona desse jeito. Beleza? Então, a aula de hoje é só, pessoal. Não temos mais índices a se conversar.